Opa, pode entrar, seja bem-vindo aqui à Rádio Transamérica. Aqui o nosso Transamérica Esporte vai começar daqui a pouco. Eu já estou aqui com o Ramon Vilar, viu? Porque hoje tem notícia, tem bomba e o assunto vai ser quente, vai pipocar. Ramon Vilar? Sim. Corinthians divulgou nota. Em comum acordo, Adriano não é mais do Corinthians agora. Tava na hora? Tava na hora? Tá até fumaciando o papel. Olha, era esperado que ele não jogasse mais. Já se falava isso aí durante o fim de semana, de que Adriano não jogaria mais no Corinthians em função dos problemas acontecidos na última sexta-feira, em que ele, a princípio, poderia jogar contra o Guarani no sábado, mas aí parece que não quis subir na balança, com medo de estourar a balança. E curioso que ele havia dado uma entrevista para a Globo um dia antes, falando algumas coisas, falou inclusive que ele estava com 100 quilos, e que ele precisaria estar para o peso ideal com 98, precisava perder mais 2, mas parece que não quis subir na balança no dia seguinte. E aí o bicho pegou, parece que teve discussão lá com o Tite, era aguardada a representação dele para amanhã, mas pelo que diz a nota aí do site oficial do Corinthians, realmente houve um distrato, e aí a gente imagina que não há multa, porque se o Corinthians rescindisse o contrato, teria que pagar a multa, os salários dele até junho, e da mesma forma, se ele não quisesse mais, parece que chegaram num acordo, que talvez tenha sido melhor. Para o Corinthians. Para o Corinthians, para efeito do grupo, o Corinthians está numa disputa difícil da Libertadores, e uma situação dessa, se ela se prolonga, faria muito mal dentro do grupo do Corinthians, que está aí tentando lutar para chegar a princípio na próxima fase da Libertadores. Agora tem uma moça lá no Rio chamada Patrícia, que eu acho que vai querer uma prosa com o Adriano, vai não, Ramon Vilar? E ela, se levar o Adriano para lá, ela vai estar comprando um grande problema, você pode ter certeza. Eu acredito que sim, porque o Adriano, ele não quer mais se ajudar. Ele realmente não se dá a chance, ele não se permite mais ser realmente um jogador de futebol. Se você analisar os últimos clubes por onde ele passou, Inter, Roma, mesmo quando ele teve aquela passagem no São Paulo, que a gente pode até considerar que foi uma passagem boa, São Paulo tentou, mas você viu que ao final do contrato ele foi embora. Se realmente fosse um jogador que não tivesse problemas, o São Paulo provavelmente teria ficado com ele mais tempo. Então, infelizmente, o Adriano hoje nós podemos dizer que é um ex-jogador de futebol que está tentando enrolar num clube, enrolar no outro, e ele leva problema para o clube onde ele chega, porque apesar de ele ser uma boa pessoa e todo mundo dizer isso, um camarada legal, bacana, mas a situação fica constrangedora para o grupo, para aqueles que estão trabalhando e ele que não quer se esforçar, não quer se empenhar nos treinamentos, e aí a coisa complica, né? Ramon, vamos falar um pouquinho de Copa do Brasil, vamos falar do Brasiliense. Quarta-feira, confronto difícil contra o Guarani, no Brinco de Ouro da Princesa. O Brasiliense venceu o primeiro jogo por 2-0 na Boca do Jacaré. O Guarani veio com um time misto, né? Na verdade, agora time completo, o Guarani que está bem no Campeonato Paulista. O que a gente pode esperar? O Brasiliense chega lá e garante a passagem à próxima fase da Copa do Brasil? Olha, o Barbieri, se fez a coisa certa, gravou o jogo de sábado entre Corinthians e Guarani, porque o time do Guarani que entrou em campo deve ser o time que começa o jogo quarta-feira no Brinco de Ouro contra o Jacaré. O Guarani vinha de uma sequência muito ruim no Paulista, mesmo com o time titular. Eram, me parece, 5 derrotas, conseguiu esse empate com o Corinthians já no finalzinho do jogo. O Corinthians também entrou com um time praticamente reserva. Então foi um bom teste para o Brasiliense poder verificar como é que funciona o time titular do Guarani. E o time do Guarani até começou bem o jogo contra o Corinthians. Começou pressionando, depois a gente atende, viu, meu filho? Começou bem pressionando, mas o fato é que não fez o gol. E pode ser que o Brasiliense use desse expediente se o Barbieri posicionar o time para jogar no contra-ataque, porque o Guarani precisa descontar essa vantagem. Se o Guarani fizer o Brasiliense fizer um gol, o Guarani precisa fazer 4. Precisa fazer diferença de 3 gols para poder se classificar. Então, eu tenho a impressão que o Barbieri pode arrumar o seu time para partir no contra-ataque, e se meter um golzinho, aí o Guarani vai se desarvorar. E o Guarani tem uma defesa que é um Deus nos acuda. E o Domingão tá lá, o Domingão foi expulso, né? No último sábado. Então, tudo pode acontecer com aquela defesa do Guarani. Falar que é o Barbieri querendo falar com você. Não, mas depois eu atendo o Barbieri. Agora não, viu, meu filho? Depois eu falo contigo. Tá certo, olha, esse é um dos temas que a gente sempre discute aqui no programa Transamérica Esportes. Você que está em Brasília pode curtir a gente em 100,1 FM. Quem está em todo o Brasil, www.transanet.com.br. Um abraço para você.